Bom, então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz para instalar aqui o nosso caso Docker agora no macOS. Se você quer instalar no macOS, você pode vir aqui no site do Docker, né, o www.docker.com. Quando você vem aqui em Get Docker, você vai aqui For Desktops, ele tem Mac. Você clicando aqui no Mac, ele vai te redirecionar aqui para a página do Mac. E aqui em cima ele vai botar um botão de download. Só carregar aqui rapidinho. Aí nesse botão aqui, ó, Download from Docker Store. Você clica nele, ele vai te redirecionar para Docker Store. E aqui embaixo ele vai ter aqui o Get Docker CE for Mac. Esse CE é Docker Community Edition, né? O Docker versão open source lá que a gente vai utilizar. Mas repara aqui do nome, ó, Docker for Mac. Repara nesse for Mac que eu já vou explicar por que ele é importante. Quando você clica aqui para ele baixar a versão style, ele vai baixar esse arquivo aqui, o arquivo docker.dmg. Só que para você instalar o Docker no seu Mac, ele tem certos pré-requisitos que você tem que atender. Se você consultar aqui a documentação, ó, a documentação do install Docker for Mac, eu já achei aqui para vocês, ele vai falar aqui, ó, no que coisas que você precisa saber antes de instalar. Nos requisitos do sistema, ele vai falar aqui, primeiro, o seu Mac tem que ser um Mac novo, tem que ser um Mac do modelo 2010 para frente, porque vai ter certas tecnologias de virtualização que a gente precisa para utilizar com Docker. Além disso, ele tem que ser a versão mais nova, né, acima do L Capital. Então, qualquer versão acima do 10.11 são suportadas. Você precisa do mínimo que é o Docker, precisa do mínimo da Yosemite 10.3 ou nova. Então você tem que ter um Mac atualizado. Como é que você vê a sua versão do Mac? Você vem aqui em cima, ó, na maçãzinha, About this Mac. Aí ele vai te informar aqui, ó, qual versão versão do Mac, né? Que ele vai falar que você tem aqui. Então você pode reduzir aqui, ó. No meu próprio caso aqui, você viu que eu tenho a versão 10.12. Então ele fala aqui, ó, da 10.11 para frente é suportado. Ele recomenda que você use pelo menos a 10.10.3 ou nova. Nesse caso aqui ele fala, ó, 10 para 10, tem que ter alguma coisa 10 para 10 para frente. Qualquer coisa menos que isso eu nem garanto que vai funcionar. E claro, além disso, você tem que ter no mínimo 4 GB de RAM, porque você vai estar utilizando o Docker, então tem que ter uma máquina superior, uma máquina potente, né, pelo menos com 4 GB de RAM. E não pode ter nenhuma versão da VirtualBox, que é um software de virtualização, anterior a 4.3.30 instalada. Se você tiver, você vai ter que remover, porque senão vai dar conflito com o Docker. Bom, você atendendo todos esses requisitos que ele comenta aqui, eu vou deixar esse link aqui no exercício da Alura para você consultar depois, você pode instalar o Docker for Mac. Mas se algum desses requisitos você não atinge, não se preocupe, eu vou dar uma outra alternativa que é o Docker Toolbox, que é uma outra alternativa de instalação. Mas se você atende, ó, vamos ver a instalação com esse camarada aqui, ó, que ele vai te dar um docker.dmg. Esse docker.dmg, você vai clicar para abrir aqui, ele vai abrir, e é o instalador padrão do Mac, que é o quê? Você vai arrastar aqui a baleinha para cima do Applications, e ele vai começar a instalação. Fez esse barulhinho aqui de pam, está instalando. Depois que ele acabar a instalação, se você der um aqui, ó, depois que ele fizer esse pam, significa que ele instalou, você pode buscar aqui com o seu atalho aqui, né, o comando espaço, para ele buscar aqui e dar pelo Docker. Procura aqui o item do Docker. Dá um Enter. E ele vai falar que a Docker é uma aplicação que foi baixada na internet. Ele vai perguntar se você quer usar. Sim, você confirma que sim. E ele também vai comentar que o Docker precisa de um certo privilégio, né? Porque ele vai executar com funções administrativas do seu sistema. Então você vai dar um OK, vai colocar aqui a sua senha, vai confirmar. E depois que ele tiver instalado aqui, vai aparecer aqui em cima que ele está starting, né? O Docker está habilitando, está começando a logar aqui no seu Docker. Logar não, desculpa, inicializar o seu Docker. E pode deixar a balinha rodando aqui. Você vai ver que ele demora um certo tempo para inicializar, mas não se preocupa. Não se preocupa com isso agora. Quando ele acabar, eu volto aqui pra gente. Primeiro, deixa eu comentar com vocês aqui como é que o Docker funciona debaixo dos panos para entender por que precisa de tantos pré-requisitos. Para isso, a gente vai consultar aqui o diagrama, só para a gente entender rapidamente. Deixa eu botar aqui uma apresentaçãozinha pra gente. Lembrando, né, o Docker, ele é um cara que funciona em cima do nosso sistema operacional aqui no macOS. Só que não é bem assim que ele funciona. Quando eu estou executando no Mac ou no Windows, nos dois casos acontece isso, você vai ver que o Docker, na verdade, ele está funcionando em cima de um pequeno carinha que é um Alpine Linux. O Alpine Linux é uma pequena máquina virtual rodando uma micro VM, realmente é uma micro mesmo. É bem pequenininho, um Linux bem simples, só para poder rodar o Docker em cima dele, e ele fica ali rodando em cima desse Alpine Linux. Só que se você lembrar lá do nosso vídeo anterior, para eu construir uma máquina virtual, para eu executar uma máquina virtual no meu sistema operacional, eu preciso daquele cara chamado de Hypervisor, lembra dele? Então, onde é que está o Hypervisor nesse caso aqui? Bom, nesse caso aqui do Docker for Mac, o Hypervisor é um cara chamado HyperKit, que faz parte do sistema operacional do macOS, que vai conseguir emular essa máquina virtual aqui, essa pequena máquina virtual chamada de Alpine Linux, que vai rodar o Docker em cima dele.
Ou seja, por isso que tem que ter todos aqueles pré-requisitos, porque só os Macs mais novos que tem o HyperKit, que vão permitir o Mac executar a máquina virtual lá do Linux, um pequeno Linux, para poder rodar o Docker em cima dele, e aí sim a gente poder utilizar todos os tipos de containers de Linux, tanto no Windows como no Mac, ou no próprio Linux nativamente. Aquela alternativa que eu falei, para quem não atinge todos os pré-requisitos, é instalar um segundo carinha, chamado de Docker Toolbox. O Docker Toolbox é uma versão alternativa do instalador do Mac ou do Docker for Mac, só que ele funciona para quem tem um Mac mais antigo, ou seja, ele também tem um Docker, que também vai ter que ter um Alpine Linux. E esse Alpine Linux também é uma pequena VM, né, uma micro máquina virtual que vai ficar funcionando embaixo do nosso Docker. Só que a diferença é que os Macs antigos não têm aquele HyperKit, que é aquele hypervisor nativo do macOS. Então ele tem que usar um outro cara para poder criar essa máquina virtual. E quem é esse outro cara que ele instala junto? O Docker Toolbox instala junto o Oracle VirtualBox, que é um gerenciador de máquinas virtuais lá da Oracle, que nos permite utilizar aqui o Alpine Linux junto do Docker. Então é uma alternativa para quem não tem um Mac mais novo que tem embutido nele um HyperKit. E tá, beleza, como é que eu trabalho com esse cara? Como é que eu instalo o Docker Toolbox? É muito parecido, ó. Você vai lá no site da Docker, bota lá Docker Toolbox, busca o Docker Toolbox. No Google, aqui no site da Docker, um dos produtos que eles vão ter é o Docker Toolbox. O Docker Toolbox ele tem versão para Windows e para Mac. Deixa ele carregar aqui, ó, que ele vai mostrar os dois botões. Então aqui, ó, eu vou clicar aqui como eu estou no Mac, aqui no botão do maçãzinha, né, para fazer o download da maçãzinha. Ele vai lá me direcionar para o download do Docker Toolbox. E ele vai começar a baixar aqui, ó, o dockertoolbox.pkg. A instalação é bastante similar à anterior, você vai lá instalar, ele vai confirmar, pedir senha de administrativos, né? Instalou o Docker Toolbox, vai funcionar exatamente igual ao Docker normal, né, o Docker for Mac. A única coisa talvez que você tenha que se preocupar quando você está utilizando o Docker Toolbox é que ele vai pedir para você acessar os comandos do Docker através de um terminal diferente, um terminal específico do Docker Toolbox. Esse terminal específico é porque, imagina, o terminal aqui do meu Mac, ó, ele está sendo executado aqui dentro do sistema operacional do Mac. Se eu precisar acessar algum cara que está lá em cima, que está dentro de uma VM, que está dentro de um gerenciador de máquina virtual, eu já não consigo, diferente do modo anterior. No modo anterior, se eu tenho aqui ó, o Docker rodando em cima de uma coisa nativa do Mac, o terminal do Mac consegue falar com o Docker. No caso, quando eu estou utilizando o Docker Toolbox, isso tanto para Mac quanto para Windows, eu tenho que utilizar o terminal específico, que é o terminal do Docker Machine, que quando a minha instalação do Docker Toolbox vai me dar. Então não se preocupa se você ficou confuso, se você perdeu algum passo dessas instalações, vai ter um exercício explicadinho, passo a passo, bem detalhado lá na Lura para você seguir, tanto a instalação normal, como o Docker for Windows, quanto a instalação do Docker Toolbox. Então, não se preocupa, esse vídeo aqui é mais um auxílio visual para quem precisar, mas você viu que a instalação do Docker é molezinha, né? Ele tem lá os instaladores, só seguir, garantir que você tem os pré-requisitos, que você vai ser o Docker na sua máquina. Beleza?